Nossa base de usuários histórica, ela é uma base muito grande. Então, ao longo do tempo, em boa parte dessas cidades, nós éramos o único provedor de banda larga. Em boa parte das cidades, essa vantagem foi se perdendo até pela nossa falta de investimento passado. Tá? Uhum. Então, os pequenos provedores começaram a nascer em cima da falta de investimentos da Oi, nessas cidades onde ela, em primeiro momento, estava sozinha. E aí foram sendo criados esses pequenos provedores, então, de fato, a dinâmica foi mudando. Mas, ainda assim, existem muitas localidades onde nós somos a única alternativa de comunicação. E um terceiro componente que eu acho que não é menor, e que, curiosamente, ele é quase que o nosso segredo não divulgado, é que a Oi hoje é a única operadora que tem uma base própria de equipe de instalação de campo. Então, nós fizemos a internalização de duas empresas muito grandes de serviços de campo, que foram a Serede e a Conecta, há algum tempo. E essa base, que tem mais de 30 mil técnicos no país inteiro, ela nos dá uma flexibilidade de direcionar esforço de implantação, fazer a implantação ao custo mais baixo que a média do mercado, mobilizar a equipe rapidamente, priorizar a equipe onde precisa, ser muito ágil nesse dimensionamento de campo que nenhuma outra empresa tem. Porque, como você disse, talvez até por uma falta de investimento, né, ou até por uma questão de falta de capacidade de investimento, né, durante, sim, né, sim. você ganhou concorrentes regionais, Sim. basicamente, que eu acho que a Anatel classifica como competitivas, né? Sim. Porque hoje, numa volta da Oi, por que você vai ganhar dele? Por que você vai ser mais eficiente do que ele? Bom, vamos lá. Existem algumas razões. Primeiro, obviamente, esses concorrentes que acabaram sendo criados, ocuparam um espaço, é um espaço de oportunidade, eles não ocuparam todo o espaço, tá? Estão muito longe de ocupar todo o espaço. E a gente fez essa pesquisa e, de fato, boa parte desses concorrentes, embora hoje eles estejam se modernizando, então quando você vê concorrentes, pequenos provedores nascendo, eles já nascem hoje, em boa parte dos casos, com fibra, em boa parte dos casos eles nasceram com rádio, nasceram com Ethernet, existem concorrentes, e aí a gente precisa conhecer o país como ele é, ir até o campo, até o assinante para entender o que está sendo colocado. Em boa parte dos casos você tem redes Ethernet com cabo Ethernet de fato até a residência do usuário, em pequenas redes, e com um nível de qualidade que é muito inferior ao que a gente é capaz de ter com uma rede global, com nível de expertise de operação, de excelência de CGR, de excelência de contratação de equipamento, com capacidade e escala para ter gestão de rede. Então, de fato, no nível qualidade, a gente acredita que esteja bastante adiante de pequenos provedores e até mesmo de outros competidores, até pelo histórico de infraestrutura e de capacidade de contratação que a gente tem. Um segundo componente é que, se você olhar a equação de custo de qualquer provedor, ela passa por atendimento e equipes locais, ela passa por contratação de equipamento, e aí vai tanto equipamento de casa de usuário quanto equipamento de rede, infraestrutura, e ela passa por capacidade de escoamento de tráfego, que é o quê? Contratação de backbone, de backhaul e assim por diante. O pequeno provedor não tem backbone nem backhaul. Eles utilizam de alguma forma ele a Oi? utiliza, sim, boa parte deles utilizam a Oi como backbone e backhaul. E deixa eu te fazer uma pergunta, já aproveitando então. A Oi fornecer a infra para ele não é um tiro no pé? Não. Vou falar para você por que não. Porque existe espaço para a gente ocupar tanto como provedor de infraestrutura para o cliente final, quanto provedor de infraestrutura para outros provedores. Porque mesmo com toda a capacidade de execução que a gente tem hoje, eu já comento sobre ela, nós vemos que existe um espaço que é tão maior do que os nossos próximos 3 a 5 anos de investimento, que eu não posso deixar esse espaço de atacado ser ocupado por outro provedor, por outro player. Nós temos uma vocação natural de prover infraestrutura para o país. Então, eu vejo que, em muitos casos, nós vamos certamente competir diretamente com esses pequenos provedores, e aí eu tenho muita confiança na nossa capacidade de ser bem-sucedido. Em muitos casos, nós vamos colaborar e até mesmo desenvolver modelos de franquia com esses pequenos provedores. E em muitos casos, onde, por exemplo, eu tenho um retorno mais distante ou menos priorizado para a empresa, eu vou sim investir no atacado puramente. Se a nossa oportunidade é uma oportunidade de quase 40 milhões, eu tenho aí outros 24 milhões de casas que eu tenho que desenvolver modelos alternativos. Ou eu acelero o investimento, ou eu faço parcerias, ou eu opero como atacado. Então existe sim essa oportunidade de eu fazer as duas coisas. Agora, onde a gente compete, curiosamente, a gente vê que quando a Oi volta para o jogo com a fibra, ela volta para o jogo de maneira muito forte. Uma métrica que nós já demos visibilidade para o mercado, quando nós começamos a operar com o FTTH,
a gente perguntava, a maior parte dos seus clientes novos é migração de cliente de cobre, de banda larga cobre, Velox, antigo, para banda larga em fibra. E era justamente o contrário. A absoluta maioria dos nossos clientes novos de fibra eram clientes que estavam vindo da concorrência e não da própria Oi. Por quê? Porque de alguma maneira ele saiu da Oi, foi para a concorrência, pegou uma velocidade um pouquinho maior e agora volta para nós. E aí existe curiosamente uma feliz coincidência de tecnologia nesse caso, que é o seguinte: quem investe mais tarde, obviamente, teve um pouco do seu espaço ocupado, porém quem investe mais tarde tem um benefício do leapfrog tecnológico. Então hoje, principalmente se eu comparar com as operações que acabaram fazendo maiores investimentos em banda larga ao longo do país, principalmente nas cidades de médio porte, aí os nossos dois grandes concorrentes, que são os dois grandes concorrentes integrados no país, eles acabaram investindo com uma tecnologia ou de cabo coaxial, já é o famoso HFC, que é uma híbrido de fibra e coaxial, mas o que chega dentro da casa do usuário é cabo coaxial, e o que está em boa parte da rede é cabo coaxial. Tem um limite de velocidade. Ele tem um limite de velocidade, ou em DSL. Então, a boa parte da aquisição da GVT no passado, que foi uma operação muito bem sucedida de penetração de banda larga, competindo com as grandes, foi baseado em um modelo híbrido. Não era HTT, não era FTTH, era FTTC. Era a fibra até o armário e do armário até a casa do usuário com par de cobre. Então, no par de cobre, a limitação é a limitação de velocidade que vai, em alguns casos, diante de condições muito especiais, até 70, 80 mega. E a fibra da Oi, quando chega, ela chega partindo de 200 e facilmente, com um upgrade fácil para 500, para 1 GB. O custo marginal de aumentar a velocidade Meu custo marginal não é tão... muito baixo, é só o custo do equipamento. E boa parte dos nossos equipamentos são atualizáveis através de software. Perfeito. Então a nossa capacidade de competir, uma vez que a gente entrou por último, nós temos a vantagem da atualização tecnológica e do custo mais baixo. Então um ONT, que é um equipamento da casa do usuário de fibra hoje, mais toda a implantação, custa o mesmo que custava implantar o cobre há 3 anos. Perfeito. Tá? Situa pra gente como você vê o futuro da fibra com a chegada do 5G. Tem muita gente que acha que o 5G e a fibra vão se canibalizar, ou etc. Acho que é interessante também como você tem o conhecimento do campo, né, de como que é a implantação e etc., para explicar isso pra gente. Com certeza. E aqui acho que é muito bom desmistificar um pouco a visão, mas o 5G vem para substituir todo o resto e vai matar a fibra, vai matar a banda larga, e assim por diante. Até porque a brincadeira é que 5G é excepcional, de fato vai ter uma capacidade de transmissão que é incomparável com as outras gerações anteriores. Ele pula algumas ordens de magnitude, tanto em velocidade quanto em capacidade de número de usuários, porém ele traz consigo uma outra coisa que as pessoas às vezes prestam muito pouca atenção. Para o 5G funcionar, ele precisa de um backhaul, que é toda a conectividade física até as antenas, estupidamente maior do que no passado. Então, paradoxalmente, para o 5G funcionar, eu preciso de muita fibra. Muita fibra. Eu não consigo, na maioria dos casos, atender uma antena 5G com um par de cobre, que você atendia, no caso do 4G. Em boa parte dos casos, você tinha redes de 30 mega, 10 mega atendidas por par de cobre. Você, em boa parte dos casos, na maioria absoluta dos casos, não consegue atender com rádio. Existe sim rádio de altíssima capacidade, mas ele vai ser limitado para algumas aplicações, principalmente em função de visada, em função de capacidade de interferência. E o que você vai precisar no 5G? Muita fibra até a antena.